Nós vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 8, versículos 11 a 21. Antes de lermos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós precisamos mais uma vez do Senhor. Sem a ação do Teu Espírito no nosso coração, nós não conseguimos entender a Tua palavra, não conseguimos discernir esta palavra, não conseguimos ter uma visão espiritual dela e depois, ó Deus, nós não conseguimos aplicá-la na nossa vida. Por isso, ó Deus, Pai de amor e de misericórdia, trabalha no nosso coração, nos ensine através da palavra do Senhor e nos mova, nos dê vontade, prazer e alegria de viver segundo essa palavra. E acima de tudo, ó Deus, transforma as nossas vidas por meio da Tua palavra, que é uma espada que pode nos purificar e pode direcionar os nossos caminhos como uma luz, realmente como ela é, que ilumina os nossos passos. Por isso, ó Deus, trabalha na nossa vida. Nós te louvamos e agradecemos e te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, Marcos capítulo 8, versículos 11 a 21. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e, no barco, não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos, não vedes? Tendes ouvido e não ouvis? Não vos lembrais de quanto partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partis 7 pães para os 4.000? E quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Meus irmãos, nós vimos em textos anteriores que Jesus havia passado pelo território gentílico, tinha feito diversos sinais, Jesus já tinha andado sobre o mar, Jesus já tinha multiplicado o pão, Jesus já tinha curado a mulher enferma, Jesus já tinha expulsado aquela legião de demônios daquele gadareno, Jesus já tinha feito sinais de todos os tipos. E aqui a palavra do Senhor nos traz como se ajuntasse tudo isso e nos traz um texto que, no mínimo, a gente às vezes não para refletir, ou às vezes a gente não medita nele, mas esse texto nos traz uma certa preocupação. Por quê? Porque o texto diz que Jesus se entristeceu, ele arrancou do íntimo do seu espírito uma tristeza pelo que estava acontecendo. Ele se entristece com aquilo. E a coisa complica, porque ele vai atravessar o mar e junto com ele vai os seus discípulos. E segundo o texto, ele começa a fazer perguntas que não têm resposta, porque as respostas já estão nos textos anteriores. É aquela pergunta que você faz, mas que você não quer resposta.
Eles só respondem quando ele pergunta: vocês lembram de quantos cestos? Sobrou tanto, sobrou tanto. Mas o texto tem que nos trazer uma preocupação. Por que tem que trazer uma preocupação? Porque, de um lado, nós temos os judeus, os fariseus, conforme o texto de Mateus que nós já lemos, os saduceus. Aqui, conforme o versículo 14, 15, ele vai dizer que vocês devem tomar cuidado com o fermento de Herodes. Então, os herodianos que tinham ódio dos fariseus, que não se combinavam, estavam juntos, herodiano, saduceus, fariseus, estava tudo ali, aquele balaio de gato, vamos dizer assim, se voltando contra o Senhor. Mas não é só aqueles que não acreditavam no Senhor, também os seus discípulos estão nessa confusão. Entristece Jesus. E eu fico pensando, que falta de visão espiritual esse povo tinha, ao ponto de arrancar do Senhor um suspiro. Não tem jeito. Não está escrito não, mas é o que me vem à mente. Não tem jeito. Cansei. Não é isso que está escrito, e nem ele cansou, porque ele vai continuar ensinando. Mas é essa sensação que me vem. Mas quando eu leio o texto, eu fico me perguntando em qual grupo que eu me coloco. Porque o texto não está aqui simplesmente para você fazer uma análise, uma avaliação, mas para você entender isso. E o que acontece aqui nesse texto? No primeiro grupo, nós temos um grupo que não acreditava em Jesus e que vinha pedindo um sinal. Eles pedem um sinal. Lembrando que Jesus não precisava dar mais sinal nenhum, porque já tinha dado um monte. E eles sabiam. Eles pedem um sinal, talvez fosse para que Jesus fizesse alguma coisa, e depois eles falaram: você faz isso pelo poder de Beelzebu. Porque é o que eles falavam. Você expulsa o demônio pelo poder de Beelzebu. E depois ele entra no barco, no texto, na sequência do texto, e ele entra no barco e depara com seus discípulos que esqueceram de levar comida. Aqui já é vamos nem entrar nesse detalhe, mas eles esqueceram de levar comida e levaram um pão. Um pão não trata de 13 homens, porque eram 13, os 12 apóstolos e Jesus. E eles começam, quando Jesus fala assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles começam a se preocupar, achando que Jesus estava criticando eles porque eles não haviam levado comida, pão. Até que Jesus questiona eles. E eles entendem que Jesus não estava falando de pão. Por que Jesus não estava falando de pão? Porque se Jesus havia multiplicado 7 pães e dado comida para um monte de gente, e que sobrou um monte de comida, ele não multiplicaria um pão para 13 pessoas? O que dá comida para 5.000, 4.000? E dá comida para 13? Quem dá comida para 5.000? Dá comida para 13. Esse texto tem algumas coisas que nós precisamos de ouvir no texto. Primeiro, esse versículo 11 aí, se você comparar com o versículo do capítulo 16 de Mateus, versículo 1, nos mostra que havia fariseus, saduceus, e que pediam uns sinais, que eram mais ou menos os sinais que nós encontramos lá no Velho Testamento. Eles estão querendo que Jesus prove que ele veio de Deus fazendo um sinal. O texto colocado aqui, que Jesus diz que sinal nenhum será dado e que eles pedem um sinal, é o mesmo texto, é a mesma intenção que Satanás diz para Jesus no templo, quando diz assim: lance daqui, porque você está escrito que você será guardado, que os anjos te protegerão. E Jesus responde assim: não tentarás o Senhor teu Deus. O que eles estavam fazendo aqui, e que Jesus responde a eles,
é exatamente a mesma coisa. Não tente o Senhor. E eles pedem um sinal. Jesus suspira profundamente e ele já tinha provado com seus milagres. E ele diz assim, esta geração, ele não está dizendo de geração no sentido de primeira geração, segunda geração, mas ele está falando sobre pessoas entre os quais se vive. Esse povo que eu vivo no meio deles, esse povo agora pede um sinal. E essa geração não verá outro sinal, conforme o texto lá de Mateus, capítulo 16, ele diz, o sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas. O que ele está se referindo? 3 dias Jonas passou no ventre do peixe, no terceiro dia Jonas sai, 3 dias Jesus passa na terra, no terceiro dia sai. Ele está falando da sua ressurreição. Vocês vão ver um sinal sim, a minha ressurreição. Ele fala, se você ler o texto paralelo em Mateus, você vai ver isso. Então, o versículo 12, Jesus está mostrando que só a ressurreição que serviria de condenação para eles. Porque eles não criam. No versículo 13, Jesus parte para o outro lado do mar. Jesus atravessa o mar e vai para o outro lado do mar. No 14, ele vai dizer que era mais fácil comprar pão de onde eles estavam, quando a hora aconteceu, que eles esqueceram de levar pão. Se você for estudar a região, você vai ver que de onde eles saíram, era fácil comprar pão. Aonde eles estavam indo, era difícil de arrumar pão. Não tinha como comprar. E eles falam, nós só temos um. E, meus irmãos, agora são os discípulos. Eles não entenderam com quem eles estavam. Eles não entenderam do poder do Senhor, de como o Senhor pode operar e fazer. E aí, quando Jesus fala com eles sobre o fermento, no versículo 15, diz Jesus, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes, ou do fermento dos saduceus, conforme diz o texto de Mateus. Ele está se referindo aos fariseus, os saduceus e aos herodianos. E esse fermento, meus irmãos, lá no texto de Mateus, diz da doutrina desses homens. E aí nós encontramos algumas questões. Os herodianos, ou saduceus, aí quando ele diz guarde desse fermento, o fariseu, quando nós vimos em textos anteriores, ele era tradicionalista. Você lembra que Jesus disse para eles assim, vocês fazem tradição, vocês ficam seguindo coisa humana. Então ele está dizendo para os seus discípulos, cuidado com o tradicionalismo. E, meus irmãos, tradicionalismo, nós às vezes somos taxados de uma igreja tradicional. Tradicionalismo, meus irmãos, não tem nada a ver com o nosso estilo de culto, com isso, com aquilo. Se é mais barulhento ou menos barulhento. Tradicionalismo é você seguir tradição que, na maioria das vezes, é implantada por homens. Existe tradição em todas as linhas. Seja a igreja pentecostal, seja a igreja neopentecostal, existe tradição em qualquer lugar. Então ele diz, cuidado com os fariseus, cuidado com o secularismo herodiano. Herodes, ele mostra isso quando ele vai conversar com Jesus, como que ele era secular, como que ele tinha uma visão humanista, secular das coisas. Cuidado com o saduceu, que era um cético. Por que o saduceu era um cético? Ele não acreditava que havia ressurreição. Ele era um incrédulo. Então ele está dizendo, cuidado com tudo isso. Os discípulos achavam que Jesus estava falando de pão. E aí nós encontramos uma outra questão muito séria, porque do versículo 17 ao versículo 21, ele começa a discorrer uma série de perguntas, e que na verdade Jesus está mostrando que ele havia alimentado 2 multidões.
Uma de 5.000, outra de 4.000. E, como eu já disse, ele não poderia alimentar 13 homens com um pão? Essa era a pergunta. Na verdade, meus irmãos, Jesus está acusando aqueles discípulos de incredulidade. Cuidado com a incredulidade. Meus irmãos, nós estamos tratando de 12 homens que tinham visto dezenas e dezenas de milagres. Tinham visto coisas tremendas. E eles agora tinham pessimismo no coração. Jesus está zangando com a gente porque nós não trouxemos pão. Eu acho sim que eles deveriam ter sido mais prudentes, ter levado pão. Eu acho. Mas eu não estou aqui para criticá-los no que se refere à falta de prudência de não ter levado pão. Nós estamos aqui para tratar da crítica que Jesus fez. Vocês não acreditam em mim? Vocês ainda duvidam que eu posso multiplicar um pão para 13 homens? Lembrando, meus irmãos, que o texto traz tristeza ao coração do Senhor. O texto traz tristeza ao coração do Senhor. Não é um texto agradável. É um texto que Jesus está acusando, dando uma palavra muito dura para os fariseus, saduceus, herodianos, e questionando a confiança, questionando a incredulidade, questionando o pessimismo, e termina dizendo: vocês ainda não compreendem. Será que vocês não compreendem? O que está acontecendo com vocês? Vocês não compreendem que eu sou capaz de dar a vocês tudo aquilo que vocês precisam? Vocês não compreendem isso? Os fariseus, saduceus, herodianos, não podiam compreender mesmo. Iriam receber a punição deles eterna, condenação, por ver e não crer. Mas os discípulos, vocês não compreendem? Vocês têm uma visão espiritual tão ruim que vocês não compreendem. Meus irmãos, o que esse texto nos ensina sobre Deus? Nós temos que aprender sobre Deus nesse texto. Primeiro, que Deus não pode ser tentado por homens. Não vem com essa história: faça um sinal que eu vou crer no Senhor. Eu creio no Senhor se o Senhor fizer um sinal. Eu vou entregar o meu dízimo se o Senhor aumentar o meu salário. Para com isso. Não tente a Deus. Não tente a Deus. Deus é Deus. Não venha dizer para Deus que você... Não, porque se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou me tornar membro desta igreja. Porque se o Senhor... Não tente a Deus. É a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto. Deus não é Deus para ser tentado. É a primeira coisa. A segunda coisa que nós precisamos de entender nesse texto, que Deus não está a serviço da vontade humana. Deus não está a serviço da vontade humana. Deus não está ao seu serviço. O fariseu chega e fala: não, porque se o Senhor fizer, nós vamos acreditar no Senhor. Os discípulos: nós esquecemos do pão. Deus não está a serviço de nenhum de nós. Deus é Deus. Nós estamos a serviço dele. Porque nós fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro para sermos escravos dele. E escravo tem muito pouco querer. Escravo tem muito pouco querer. Mas eu não quero ser escravo. Então, vai curtir a sua liberdade no mundo e depois você vai ver onde você vai parar. Porque ou é
escravo do Senhor ou é escravo de um outro, que o domínio dele sobre você é pior. Não preciso nem dizer quem é. A Bíblia o chama de Satanás, diabo, demônio. E o fim dele já está determinado. E de todos aqueles que o servem. Então nós não temos desculpa. Deus não está a serviço da vontade humana. Põe isso na sua cabeça. O homem tem que estar a serviço da vontade de Deus. E olha que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Esse texto também nos ensina que Deus não precisa provar que é Deus. É outra coisa que a gente tem que enfiar na cabeça. Deus não tem que provar para mim, para você que é Deus. E olha que Ele te dá a oportunidade de provar isso todos os dias. Basta você sair ali fora, olhar para o firmamento. Basta você sair aí na natureza e olhar a natureza. Olhar a grandiosidade da criação. Pronto. Precisa de Deus falar com você. Ó, fulano, acorda que eu sou Deus falando com você. Não existe isso não, meus irmãos. Deus não tem que provar que é Deus. Deus não precisa de defensores. Tem gente que se acha no dever de proteger o nome de Deus. Meus irmãos, bobagem. Deus precisa de comedor de angu para defender Ele? Que isso? E às vezes nós ainda nos propomos a defender a igreja de Deus. Oh, porque a igreja do Senhor é santa, eu vou defender a igreja. Meus irmãos, a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. E nesse processo nós só somos propagandista. Aquele que faz propaganda, porque a administração é de outra. Nós fomos chamados para o departamento de propaganda. Nós não fomos chamados para o departamento de administração. Muito menos departamento de segurança. Esse, então, ele tem uma legião de anjos para fazer isso, e nem isso ele manda esses anjos fazer. Por quê? Porque não precisa, ele é Deus. Ele é Deus. Ele tira a sua vida na hora que Ele quiser, e Ele te dá a vida na hora que Ele quiser. Se Ele quiser tirar a sua vida hoje, daqui a 2 horas, te ressuscitar, Ele faz. Ele é Deus. Então esse texto nos ensina essas 3 coisas, no mínimo, porque tem mais coisa aqui nesse texto que eu não vou parar nela, mas Deus não pode ser tentado, Deus não está a serviço de nós, e Deus não precisa provar que Ele é Deus. Ele é Deus. Tem que provar nada. E esses caras vieram com essa ideia. Faz num sinal. O que esse texto nos ensina sobre o homem? Sobre nós? Primeiro, é que o homem sem Cristo está sempre tentando a Deus. O homem que não tem Cristo, que não nasceu de novo, ele está sempre tentando a Deus. E Deus também não está se importando muito com eles também não. Por quê? Porque já estão condenados nos seus delitos e pecados e já estão destinados a uma eternidade, numa prisão eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, se você não tem Cristo como Senhor da sua vida, Deus não está nem um pouco preocupado se você está questionando Ele, deixando de questionar, blasfemando, deixando de blasfemar. Deus está preocupado com isso. Por quê? O seu destino está selado. Qual é? Inferno. Fim de papo. Ah, mas Deus... Aí tem uns que falam assim, mas Deus é amor. Deus não vai me mandar para o inferno porque Deus é amor. Deus é justiça e Deus é irado. Tem conversa. Deus é amor para quem Ele demonstra misericórdia. Para quem Ele não demonstra misericórdia, Ele é justiça. Ele é fogo consumidor. Não tem conversa. Acabou o assunto. Ou você
está debaixo e coberto pelo sangue do Cordeiro. Vocês lembram lá vocês matam o cordeiro e passam o sangue no umbral da porta. Porque o anjo da morte vem. E eu não quero saber se tem sangue ou se não tem sangue. Aonde tem sangue, não morre. Mas aonde não tem, aí é morte. E fim de papo. E diz o texto que os egípcios gritavam, os egípcios ficavam alarmados com a morte dos seus filhos. Você acha que Deus deixou de matar algum daqueles filhos de egípcios porque era mais bonito, porque era mais sábio, porque era mais forte, porque era mais isso ou mais aquilo? Tem conversa não, meus irmãos. Ou tem o sangue no umbral da porta, ou você tem o sangue do cordeiro sobre a sua cabeça, ou então vai para o inferno. Não tem conversa. É assim. O homem sem Cristo sempre quer que Deus prove que é Deus. Se Deus, porque o maremoto, porque o tsunami, porque o terremoto, não é Deus, é a natureza. O homem sem Cristo, ele está sempre em problema com Deus. Mas o homem em Cristo sabe que o Senhor é mais. Sabe que o Senhor é Senhor. E esse homem em Cristo, às vezes, se torna um pessimista incrédulo. Somos nós. Somos nós. Que às vezes, por causa de questões menores, nós começamos a achar que vamos passar fome porque levamos só um pão. Não é? Começamos a achar que a economia do país está muito mal, porque o governo é assim ou assado, porque está acontecendo. Eu fico vendo gente que fica imaginando coisas que eu fico até achando engraçado, né? Porque existe uma força de não sei o quê, existe uns ricos não sei o quê, eles estão planejando isso, planejando aquilo. Eu fico pensando, meus irmãos, o homem pode fazer plano do jeito que ele quiser. Eles podem armar a bomba atômica que quiserem. Ela só explode se Deus permitir. Nosso Deus é Deus. Para de ficar com pessimismo. Porque minha vida está muito ruim. Está ruim nada. Sua vida está ótima. Não, ela está ruim, pastor. Pode piorar. Pode piorar. Basta Deus querer. Pode piorar. Porque eu estou doente. Cuidado que você pode piorar muito mais e não conseguir nem morrer. Vocês lembram de Jó? Onde que o cara estava? Em cima de um monte de cinza, todo comido de tumor. Tem gente aí que passa, pega uns furunquinhos e fica... Deus, eu estou cheio de furunco. Quantos furuncos você tem? Uns 7. Mas tá bom demais, Jó tinha muito mais, Jó devia ter uns 70 ou mais. E a mulher dele deu uma solução para ele, vocês lembram? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque morrer era melhor do que ficar com aquele monte de furunco. Mas ele responde de forma muito sábia, louca. Deus deu, Deus tirou, glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o homem em Cristo, ele tem que tomar cuidado com a sua incredulidade, com o seu pessimismo. Ele tem que saber que ele tem um Deus que é Pai e que vai transportá-lo no decorrer da vida e que vai dar a ele andar na rua de ouro. Que vai dar a ele toda alegria e todo prazer, porque é dele. Não importa se nós vamos atravessar o mar com um pão. O Senhor que está no barco alimenta multidões. E Ele não vai deixar passar fome 13 pecadores lavados
3 não, né? 12, 11 lavados, até o outro que não era lavado, também iria comer. Por quê? Porque o Senhor estava presente. O que fazer com o texto? Texto que a gente lê e fica a ler, passa correndo em cima dele. Mas o que fazer com esse texto? Primeiro, cuidado com a necessidade que o Senhor faça algum sinal para você, para que você creia que Ele é Deus. Cuidado com isso. Os sinais do Velho Testamento são os sinais dados naquela época e não tem nada disso, hoje. Tem gente aí que quer fazer como Gideão. Se Deus molhar esse algodão de hoje para amanhã. Meus irmãos, isso é coisa do Velho Testamento. Deus não tem que te dar sinal nenhum hoje. Os sinais que Ele tinha que te dar, Ele já te deu. Segundo João, capítulo 20. São apenas aqueles milagres que aparecem no livro de João. É suficiente para você crer. Se você não crê na palavra que está escrita, inspirada pelo Senhor, esquece, não vai crer de mais nada. Esquece. Pode acontecer o sinal que for. Você não vai acreditar. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina, cuidado, não são necessários hoje sinais para que você creia em Deus. Você tem que crer na palavra dele, quem crê nele conforme a palavra dele o diz. Ela é suficiente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu estou fraco na fé, porque você não está estudando Bíblia. Você não está vindo no estudo bíblico, você não está vindo na escola dominical, você veio no culto, chega aqui e não presta atenção, você não estuda a Bíblia. Porque se você pegar para estudar a Bíblia todo dia, anotar o que você aprendeu e cuidar da sua vida na palavra de Deus, a sua fé vai aumentar. Porque a fé vem pela palavra de Deus. A fé não vem por sinais. A fé que vem pelos sinais é fé que Jesus duvida dela. Ah, é? É só você ler o final do capítulo 2 de João. Está escrito lá. Jesus não confiava neles. E lá o texto diz, eles creram por causa dos sinais. Jesus não confiava neles. Eu não acredito em fé que vem por sinais. Porque depois que o sinal passa e outro problema vem, precisa de outro sinal para crer. E quando você crê apenas na palavra, com sinal ou sem sinal, você continua crendo no Senhor. Então, a primeira coisa que nós devemos tomar cuidado. Segundo, cuidado para que você não tente a Deus como Satanás quis que Jesus o fizesse em cima do pináculo do templo. Cuidado. Cuidado porque nós temos uma tendência terrível de confrontar Deus com a sua própria palavra. Meus irmãos, se você não entende algo, cale a sua boca. E diga assim, o Senhor sabe o que está falando. Eu não entendi nada. Mas é verdade. Pronto. Cuidado para você não usar a palavra de Deus contra o próprio Deus. Isso é tentar a Deus e ele não pode ser tentado. Então, cuidado para que você não tente a Deus fazendo aquilo que Satanás quis que Jesus fizesse no pináculo do templo. Guarde o seu coração do tradicionalismo, de você se tornar um cristão porque é tradicional, no sentido de que é a tradição da igreja e eu vou fazer isso por tradição. Cuidado com o secularismo, você pegar do mundo aquilo que é secular e colocar na sua cabeça como se aquilo fosse verdade. Cuidado com o ceticismo. O que é o ceticismo? É você não acreditar que Deus tem poder para resolver as coisas. Era o saduceu, não cria que Jesus podia ressuscitar, não cria que Deus podia dar ressuscitar, e nós ficamos selecionando as coisas que Deus pode fazer. Aí pegamos Deus e colocamos dentro de uma caixa de fósforo. Deus não pode isso, Deus pode aquilo, Deus não pode isso, não pode aquilo. E quem definiu isso? Você. Cuidado com isso. E cuidado com o pessimismo. Cuidado com o pessimismo, com essa ideia de que não... Nada está dando certo na minha vida. Nada está dando certo no mundo. Meus irmãos, o mundo está andando do jeito que Deus quer. Não somos nós que decidimos a história. Ele é o Senhor da história.
Ah, mas não é possível que Deus está permitindo isso com esse governo, com isso e com aquilo. Meus irmãos, para com isso. Tem ninguém sentado em cargo nenhum nesse país que não fosse a vontade de Deus. Para com isso. Se Deus quiser, Ele mata todos os governantes do mais alto no mapa. Não vou nem falar lá na capital, não. Mas lá do mapa, lá de cima até lá embaixo, ou lá de baixo até lá em cima, sei lá o que você quer pegar no mapa de cima para baixo. Ele mata todos com um estalar de dedos, uma noite para outra. Ele governa. Então cuidado com esse pessimismo, porque minha vida está uma tragédia. Mas está mesmo, você não olha para o céu, só fica olhando para a terra. Minha vida está uma tragédia, e está mesmo a minha vida, eu que estou falando com vocês, está uma tragédia. Por quê? Porque eu estou aqui agarrado nesse mundo fedorento. E se eu tivesse lá, imagina se eu tivesse lá com aqueles anjos cantando, e eu lá cantando, eu que sou meio desafinado, imagina. Estou aqui com esse sapato apertado no meu pé, vestido com essa roupa. Lá eu estaria vestido de branco, com uma pedrinha branca com meu nome gravado, olhando aquelas maravilhas todas, olhando os meus irmãos, vendo homens e mulheres que eu só vi na palavra, olhando para aquilo. Meus irmãos, tragédia é viver aqui nesse mundo. Você sabe por que a sua vida é uma tragédia? Porque você não olha para os céus. Não olha para os céus. Sonha em andar na rua de ouro. Eu sou curioso com esse negócio. Eu não tenho ouro nem para pagar minhas contas, e lá eu vou pisar nele. Sonha com isso, gente. Sonha com isso. Aí a vida nesse mundo deixa de ser tragédia. Ela passa a ser um momento. E você fica assim, Senhor, me leva de volta para casa. Aí alguém pode perguntar assim, mas a sua casa é tão ruim, é péssima. Olha, por quê? Tem goteira? Não, não tem goteira não. Falta água? Não, falta nada não. A casa até humanamente falando é boa. Mas por que você quer voltar para casa? Porque lá é uma casa construída pelo meu Senhor. É com Ele que eu vou viver. Cuidado, para você não estar preocupado com o pão. Cuidado. Na verdade, meus irmãos, esse texto nos mostra a falta de visão espiritual, tanto dos judeus quanto dos apóstolos. Esse texto nos mostra o quanto nós vivemos uma vida espiritual medíocre. Esse texto nos mostra o quanto é medíocre a vida espiritual daqueles fariseus, saduceus, herodianos e o nome mais qualquer que você queira dar, que não cria no Senhor, apesar de tudo que via. Esse texto nos mostra o quanto nós, crentes, podemos ser pessimistas diante de um Senhor da glória que nos oferece muito mais do que pão, do que roupa, do que casa, do que carro, do que qualquer outra coisa neste mundo. Esse texto nos mostra que nós entristecemos o Senhor por causa da nossa falta de visão espiritual. É isso que esse texto nos mostra. Eu digo que entristece o Senhor. Por quê? Porque o texto mostra que Jesus ficou triste com aquilo. Ele ficou triste com aquilo. Eu espero que você não entristeça o Senhor. Eu espero que você entenda que o seu Senhor é muito mais do que pão, do que roupa, do que casa, do que qualquer outra coisa. Porque Ele é aquele que alcançou para você e te comprou para te dar vitória e realmente viver com Ele para sempre. Que o Senhor trabalhe no nosso coração.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos cantar um cântico.